aqui é a Carol da Leitura Virtual e hoje eu vim trazer para vocês uma discussão. Será que audiobook pode ser considerado leitura? Vem comigo, vem! Na última semana ocorreu uma discussão lá no Threads, sim, esse aplicativo ainda existe, onde pessoas estavam atacando quem lê livros através de audiobooks, dizendo que não é leitura, enquanto que quem gosta da experiência, quem aderiu à experiência, está defendendo o seu direito, né, de escolher ler livros através de audiobooks. E aí eu quis trazer para vocês aqui essa discussão. Afinal de contas, ler através de audiobook conta como leitura? E como vocês já repararam que eu falei ler através de audiobook várias vezes, só nesse pequeno tempo de vídeo, então vocês sabem que pra mim super conta. Eu já falei pra vocês das minhas experiências com audiobooks aqui já faz algum tempo, e pra mim ajudou muito na minha experiência de leitura porque permitiu que eu lesse muito mais. Só que essa discussão me lembrou, há alguns anos atrás, quando o Kindle entrou no mundo, né? Os livros digitais, e que a gente tinha muito essa guerrinha também, né? Dos defensores do livro físico com os defensores dos livros digitais, e um dizendo que o outro não estava fazendo certo. E, gente, da mesma forma que naquela época foi falado muito sobre experiências, né? Agora também trata de uma experiência diferente, né? É lógico que eu sei o quanto é delicioso, todo leitor sabe o quanto é delicioso você pegar um livro em silêncio, né? Entrar, mergulhar naquelas páginas, se for um livro físico, ou mergulhar no Kindle, se for um livro digital, né? E criar aquela história na sua cabeça e imaginar e tudo mais. Só que o audiobook também pode ser feito dessa forma, né? Eu também sei o quanto é gostoso a experiência de estar num trânsito ferrado na rua, mas tá ouvindo ali o livro que eu quero ler, sabe? Que eu não posso ler enquanto eu tô dirigindo, mas que eu tô ouvindo e que a história integralmente está entrando dentro da minha cabeça. Eu acho que é mais ou menos aí. Esse é o ponto principal pra mim. A partir do momento que eu tenho acesso à história de forma integral, da forma como o autor escolheu contar, então pra mim quer dizer que eu estou lendo aquele livro. Eu nem quero entrar muito na parte, né, das pessoas com deficiências visuais, né, que não conseguem de fato ler um livro da maneira tradicional, porque não é meu lugar de fala. Mas eu acho que quando a gente fica tentando colocar assim, porque você escuta audiobooks, então você não tá lendo, isso não é ler, isso é outra coisa. A gente tenta mais ou menos se colocar nesse lugar, nesse pedestal de que eu sou leitora porque eu leio livros físicos e você não é porque você lê digitais. Você não é porque você lê audiobooks. Entendeu? Então assim, gente, na minha opinião, e eu acho que isso é muito claro, né? A partir do momento que você tem acesso à história de maneira integral, da forma como o autor decidiu contar, que é diferente, por exemplo, de uma adaptação, né? De um filme, de uma série. Então você de fato tem acesso a toda aquela história, você leu aquela história. Eu vejo muito o audiobook como uma contação de história, né? Alguém tá contando pra mim a história daquele livro de maneira integral, porque ele tá lendo aquele livro pra mim. É um exercício de leitura. Alguém está lendo aquele livro e eu estou tendo acesso a esse livro através dessa leitura. E eu não sei se é porque eu sou professora de educação infantil e eu faço isso todos os dias, né? As crianças, desde que elas nascem, elas têm acesso a livros como? Através da voz de alguém. Alguém lê para elas aquele livro e aquilo inicialmente desperta um desejo de que um dia ela vá ler aqueles livros. Então, assim, acesso à história de forma integral. Eu acho que isso é a construção da leitura de maneira geral. Eu acho que ser leitor é muito mais do que a quantidade de livros que você consegue ler em relação a outra pessoa, né? Porque só nós sabemos como que é a nossa rotina, principalmente depois de adultos, né? Onde a gente não tem tanto tempo livre, a gente precisa trabalhar muito, a gente às vezes tem uma casa para cuidar, filhos, marido, ou esposa, né? Você acaba deixando de lado coisas que você gostava muito e você não consegue fazer. Mas agora você consegue, através do audiobook. Por que isso é ruim, então? Por que que isso é uma coisa que a gente tem que criar um embate, criar uma discordância e criar um confronto, como que é a palavra? Uma rivalidade, né? Eu acho que quanto mais pessoas conhecerem as histórias que a gente ama, melhor. E a forma como elas vão conhecer, gente, se é através do físico, se é através do digital, se é através do áudio, não faz a menor diferença. Né? Então vamos abrir nossa cabeça para a tecnologia, né? Antigamente existia só o livro físico, poucas pessoas tinham acesso àquilo, poucas pessoas tinham como ter um exemplar,
porque às vezes até a quantidade de exemplares era pouca. E a tecnologia foi vindo para fazer com que cada vez mais a gente tivesse acessibilidade a esses livros. Então eles começaram a ser impressos em grande quantidade. Depois eles começaram a ser colocados de forma digital na internet, né? Seja pelo próprio autor ou pela editora, ou até numa plataforma onde o livro ainda nem foi publicado, mas ele está sendo lá colocado aos pouquinhos, né? E agora a gente tem mais uma ferramenta para leitura, mais uma ferramenta para conhecer as histórias dos autores que a gente ama, que é o audiobook. Então por que a gente não só acrescenta isso às nossas coisas maravilhosas em relação à leitura, do que ficar fazendo rivalidade besta, né? Então assim, a minha opinião sobre o audiobook, desde que ele foi lançado, né, é que me ajuda de uma maneira incrível, e que eu tenho lido histórias que talvez eu não tivesse tempo pra ler por causa do audiobook. Então eu amo de paixão. Gente, vocês não têm noção do que é você pegar uma estrada, viajar escutando um audiobook. É maravilhoso. É maravilhoso. Então assim, claro que isso conta como leitura. Claro que essa história entra na minha cabeça e eu crio uma cena, uma imaginação sobre ela, da mesma forma de quando eu tô lendo, sabe? Então assim, não deixar essa discussão pra lá. Audiobook é leitura sim, pronto, acabou. E só a minha opinião importa. Mas é isso, gente. Eu quero saber a opinião de vocês, sim. Eu sei que é uma tecnologia nova, eu sei que é uma coisa que às vezes a gente não sabe como que funciona direitinho. Mas não vem com esse papo de nosso cérebro funciona de maneira diferente quando a gente tá lendo, de quando a gente tá ouvindo. Gente, isso é de menos. A gente não tá aqui pra ler porque nosso cérebro funciona de uma maneira ou de outra. A gente tá aqui porque a gente quer conhecer histórias. A gente quer viajar em mundos, a gente quer conhecer casais, a gente quer conhecer magias. A gente quer saber da vida das pessoas, é pra isso que a gente lê, não é? É pra ser divertido, é pra ser gostoso. Então assim, que parte do cérebro que acessa quando eu tô lendo, quando eu tô ouvindo, dane-se, não importa. Eu vou continuar fazendo os dois da mesma forma. E é isso. Então, gente, eu espero que esse vídeo seja bem esclarecedor pra quem ainda tá na dúvida, sabe? Deixar de pensar demais, gente. O importante é conhecer as histórias, é ter acesso integral às histórias, do jeitinho que o autor quis contar pra gente. Certo? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal, voltar aqui no próximo vídeo, tá bom, gente? Um beijo. Tchau, tchau.